E se era por falta de tensão, agora não tem desculpa. Sol e Urano desafiam tudo aquilo que está aprisionado a se libertar a partir da quadratura do dia 15/8. E agora, como fica essa tensão? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar, entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram, grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E pra gente começar, eu vou deixar aqui o vídeo da conjunção que aconteceu lá no dia 9 de maio, né? Pra gente entender quais foram os outros potenciais, aquilo que foi semeado a partir do aspecto de conjunção que agora vai começar a desenvolver a partir dessa tensão. E para a gente entender um pouco mais, é preciso lembrar que Urano representava na sabedoria grega os céus, né? Era algo que estava acima, enquanto a Terra ou Gaia era a sua esposa, né? E tinha um relacionamento com ele. Só que Urano, por definição, ele já não queria ser destronado pelos filhos. Ele tinha ido para variar no oráculo de Delfos, que fez a seguinte profecia: você vai ser destronado por um dos seus filhos. Isso era o pavor maior. Então ele impedia, né, que os filhos nascessem, mas não parava de se reproduzir com a Gaia. Até que Gaia estava cansada dessa história, né, já não aguentava mais, porque ela não podia parir os filhos. Ela pede a Saturno, né, ela produz do próprio metal ali das suas entranhas uma foice e entrega para Saturno, que castra o pai numa tentativa de relação sexual. Essa história ilustra também a substituição do matriarcado pelo patriarcado, né? Mesmo que Urano tenha sido castrado pelo filho, foi sucedido por um outro, né? Um outro homem, por assim dizer, por um outro deus, e não pela Gaia que já estava ali antes, né? Que vem antes até dessas histórias todas. Mas a partir do momento que ele foi destronado pelo filho, ele passa a representar outros ideais de inovação, de progresso, de utopia. Aquilo que, como eu falei lá no início, ele representava os céus, então ele está sempre pairando, né? Sempre aquele ideal que paira sobre nós, que está acima, que inspira utopias e que faz a gente tentar progredir. Mas esse progresso também ele acontece de uma maneira muito, às vezes, radical. Então é por isso que ele tende a ser libertador por onde passa. Se ele sente que há uma prisão, que alguém está aprisionado, ele tende a querer romper com isso. Por isso que eu chamo de o quebrador de correntes da astrologia, porque a partir dali vem todo um impulso que vai acontecer com o Sol a partir dessa quadratura para se libertar, para deixar fluir essa essência, por mais estranha e não de acordo com as normas da sociedade isso possa parecer. Então, às vezes, a gente faz um esforço para conter toda essa energia, todo esse potencial. E como é um planeta muito radical, ou ele liberta, ou ele deixa a pessoa ainda mais aprisionada. Mas o ele faz, né? A gente precisa pôr aspas aí, porque ele não quer dizer que o planeta que está girando lá no céu, eu gosto sempre de lembrar disso, está fazendo alguma coisa. Tá? Urano está há anos-luz daqui da Terra, não tem como influenciar. Mas de alguma forma simbólica, ele carrega esses potenciais que nós manifestamos aqui no nosso planeta. Quanto mais a gente tem consciência dessas energias e entende as famosas oitavas acima de Urano, melhor vai ser para a gente lidar com a nossa essência e melhor vai ser para a gente entender também onde essa energia precisa fluir para romper ali com algo que a gente mesmo, porque são ilusões, está criando na nossa cabeça, na nossa vida para nos aprisionar. Então vamos relembrar as datas desse ciclo para ficar mais fácil aí da gente recordar, né, e voltar nas agendas, enfim, fazer aquele trabalho de entender o que pode
começar a manifestar a partir de agora. A conjunção aconteceu no dia 9 de maio, né? E agora temos a quadratura no dia 15 de agosto. O auge, né? A colheita, o resultado vem a partir da oposição no dia 13 de novembro. A gente já observa que há muitos movimentos para novembro, vai ser um mês agitado também. A quadratura minguante, quando esse ciclo começa a se fechar no dia 8 de fevereiro de 2024, e um novo ciclo terá início no dia 13 de maio de 2024. Então são essas as datas que a gente precisa se atentar e esse é o período aí que a gente tem para trabalhar e entender melhor esses potenciais. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais outras energias estão influenciando ali essa tensão entre Urano e Sol. Então essa é a mandala do momento em que Sol e Urano formam um aspecto de quadratura, né, no dia 15 de agosto às 23h34 do horário de Brasília, mandala gerada aqui para Contagem. O Sol a 23 graus, né, já com a Lua aproximando para formar uma Lua nova, e o Urano a 23 graus de Touro, né? E é o momento que vai começar a desenvolver as energias desenhadas desde o dia 9 de maio, quando os dois fizeram conjunção. Então mexe muito com a nossa essência, né? Com as características solares, com aquilo que o Sol veio irradiar e principalmente com a necessidade da gente ser mais livre nesses temas. O que quer dizer que agora, dentro daquilo que foi iniciado desde o dia 9 de maio, a gente vai começar a ver o desenvolvimento dessas energias no ciclo. Então tem que ter aí a atenção, os radares muito bem alinhados para a gente perceber o que vai ser desenvolvido a partir de agora. Urano é o planeta que eu gosto de chamar de o grande quebrador de correntes da astrologia, e ele está muito voltado para libertar, para deixar que, no caso aqui, a essência, o Sol ou as vontades solares sejam irradiadas de maneira mais livre, que a gente tenha esse processo que muitas vezes a gente não quer expor aquilo que está lá no nosso centro, né? Aquilo que é a nossa essência, por isso eu chamo de essência, porque é aquilo que está dentro de nós, é o núcleo, né? Aquilo que às vezes nem vem à tona, fica fechadinho lá no interior. Então ele vem com essa energia para libertar de uma maneira muito objetiva e prática, porque ele está passando no signo de Touro. E a energia de Leão também faz isso, né? São duas energias que a gente chama de signos fixos, então tendem a estabilizar. O Touro tende a estabilizar o elemento terra e o Leão tende a estabilizar o elemento fogo. Continua, né? Se torna algo mais contínuo e difícil de ser mudado com facilidade. Então, às vezes, o que o Sol em Leão está querendo irradiar e sente que não pode, ou que não deve, ou que, né, por qualquer motivo não se permita ser a essência, ser quem nasceu para ser, né, de acordo com o posicionamento do mapa de cada um, Urano vem e fala, olha, liberte tudo isso, livre, expanda isso, deixe extravasar essa sua essência, não se prenda. E esse potencial torna a coisa ainda mais intensa nesse período, né? Porque aqui a gente está falando de um aspecto que vai acontecer na terça-feira, né? De uma semana que a gente trabalhou muito com a energia de Urano nos temas da Vênus. No domingo a gente teve a conjunção do Sol e Vênus, que também, né, há uma troca, né? Como a Vênus vinha já uranizada, encontra com o Sol, há uma troca dessa energia. Agora o próprio Sol recebe esse potencial. Aquilo que muitas vezes não está tão bem trabalhado sobre a nossa essência, sobre aquilo que a gente veio irradiar para o mundo, as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa consciência, tudo isso vem com um apego maior. E essa Vênus que está afastando aqui do Sol. A gente vê que ainda estão muito próximos, né? Cerca de 4 graus, é uma distância pouca. No meio do caminho tem a Lua também passando aqui, trazendo também já essa energia da Lua nova, né? Vai formar um aspecto de conjunção em poucas horas, formando ali a Lua nova em Leão. Então tem um potencial de algo que está sendo iniciado
a partir do desenvolvimento dessa energia de Urano e Sol. Esse potencial de ruptura pode iniciar algo e vai marcar a lunação a próxima lunação, né? A lunação que começa no dia 16. Então é importante a gente considerar tudo que for possível desde o dia 9 de maio, porque agora a gente vai seguir trabalhando com essas energias. Para quem já acompanha o Astro Libertação sabe que a gente vai trabalhar com isso por toda a lunação de Leão. Então é importante ainda mais entender esses potenciais. E o emocional vem nesse sentido também, né? Daquilo que precisa ser mostrado, das nossas necessidades, né? Chamar atenção para aquilo que a gente precisa emocionalmente, também recebendo a quadratura com Urano. Então é importante também que o emocional, a gente olhe para esse lado também. Uma das principais bandeiras que eu levanto aqui no canal sempre é essa, da gente dar vazão, da gente prestar mais atenção, esquecer um pouco daquilo que a gente aprendeu ou não aprendeu em relação ao emocional, porque é importante. E aqui, mais uma vez, né, a gente vê a necessidade marcada, porque os relacionamentos, parcerias, acordos em finanças, que ainda estão com essa influência, né, ainda estão com a influência também do Urano e do Sol, agora também tem uma questão emocional envolvida. Então as oscilações, as mudanças de humor, principalmente essa energia mais chamativa do Leão pode influenciar. E por que eu estou falando do emocional, gente? Porque está aqui, está em conjunto. Né? A gente não está falando simplesmente do Sol isolado, da Lua, os três estão em conjunção, né? Muito próximo. Então é uma energia que fica ainda mais intensa, né? Não só no sentido do que eu falei da essência, agora do emocional, mas também nos relacionamentos em geral. Então tudo isso continua afetando a Vênus. E quem assistiu o vídeo da quinta-feira lembra que eu falei que era até terça-feira. Então tá aqui mais uma vez, né? Terça-feira, dia 15, ao momento em que o Sol e Vênus já começam a afastar o suficiente. Mas ainda é preciso zelar. Por quê? Que além de tudo isso, a Vênus está aproximando para formar uma nova quadratura com Júpiter, trazendo o potencial de expansão, de crescimento de tudo isso que eu estou falando aqui. Então é importantíssimo, né? Principalmente aquilo que foi trabalhado na semana passada, agora tem muita importância, precisa ser com, né, o máximo de tato ali. E a gente observa que, diferente do que aconteceu no domingo, a gente não tem a Lua mais num signo de água, num signo que podia trazer uma empatia. Ao contrário, agora ela está junto com o Sol, querendo exatamente chamar a atenção, aparecer dentro daquilo que ela acredita ser a necessidade emocional dela. Então, é um potencial de conflito que a gente precisa ponderar. E aí, o ascendente que dá uma aterrada, vamos falar assim, ele cai a 15 graus de Touro e o Júpiter está conjunto aqui, né? Então o Touro é a praticidade, a objetividade, é o pé no chão, é o senso de realidade, é fazer aquilo que precisa ser feito, desenvolver até certas técnicas, certas habilidades que podem ajudar a concretizar a realização, né? Porque é um signo muito orientado à sobrevivência, ao sustento. Então, isso tudo são temas muito importantes para o Touro, principalmente com o Júpiter ali em conjunção para fazer a expansão, para trazer o benéfico. Desde que a gente entenda que é preciso trabalhar a fé, a gente já falou bastante do Júpiter aqui também nas últimas semanas, trabalhar a fé no sentido mais objetivo e prático, que é mostrar os indícios, né? Quase que provar para si mesmo que acreditar vale a pena. E isso tudo precisa ser incorporado nessas energias. Então, se a gente está falando do potencial de expandir a nossa essência com um pouco mais de liberdade, precisa ser feito com essa ótica do Touro, com essa energia do Touro, para que manifeste de fato algo positivo na realidade, né? Na nossa materialidade, porque como é um signo de terra, não tem como fugir e a gente não pode ignorar a própria realidade nesse sentido. E lá no meio do céu, a bússola desse período, né? O norte, o signo de Aquário, é 16 graus, que vai ali nessa mandala, vai ter o efeito até o dia 13 de novembro, que é o momento do auge. Então tudo aquilo que a gente começar a desenvolver a partir de agora
vai dar frutos lá na frente. E aí o Aquário já pede que a gente, né, tenha um foco na socialização, no coletivo, nos grupos que a gente está inserido, trazer uma excentricidade, trazer uma inovação, focar no bem comum, né? Tudo isso aqui, né? Ou seja, a gente está tentando ser mais livre, irradiar a nossa essência, que ela seja de forma positiva, que ela impacte positivamente o grupo da qual a gente faz parte, que é o signo de Aquário, regido pelo próprio Urano. Então fecha aqui a conversa, né? Urano que está em Touro fazendo essa quadratura com essa turminha aqui. Então a gente precisa considerar tudo isso também. E além da intelectualização, da socialização e o zelo aí que eu sempre falo do signo de Aquário, que até eu vejo poucas pessoas falar, é da tendência de tentar impor suas visões. Aquário e Leão são signos, são energias para impor, né? Para colocar as coisas ali de acordo com o que eles acreditam, por motivos diferentes, mas tem essa energia da imposição. E é também um signo fixo, assim como Touro e Leão que a gente falou mais cedo. Então essas energias aqui, né, que vão até novembro, lá no dia 13, elas são bem difíceis de serem mudadas, de serem trabalhadas, se a gente não considerar tudo que aparece aqui. Além do foco coletivo, tem que ter também uma tendência à inovação, ao progresso, a resolver questões de maior necessidade, né? O Aquário não tem assim problemas pessoais, ele tem problemas coletivos. Ele foca no que tem que ser resolvido para ajudar a humanidade, por assim dizer, ou ajudar os empreendimentos, as empresas, né, as corporações. Tudo isso é muito importante. E o que está sendo esperado da gente, nessa essência toda que a gente precisa irradiar, é exatamente isso, que publicamente a gente se mostre intelectual, racional, mesmo que aqui embaixo, né, lá onde está acontecendo toda essa quadratura, toda essa energia esteja em ebulição interna. Então a gente tem a chance de irradiar o nosso brilho, irradiar a nossa luz com maior liberdade, mas lá em cima vai ser exigido que a gente tenha uma postura um pouco diferente. Então não pode ser só assim, eu quero ser porque eu entendo que tem que ser assim. Precisa disso, porque é o Urano, mas essa pressão coletiva lá em cima pode falar mais alto e impedir que a gente manifeste a nossa essência de acordo com aquilo que a gente sente vontade e deseja de fato. Bom, é tudo isso que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí para todo mundo. Vamos seguindo o desenvolvimento das energias entre Urano e Sol. Então deu para a gente ver na mandala que não só a gente tá com essa tensão entre Sol e Urano, mas tem ali também a Lua chegando para formar, né, fazer a fase nova, iniciar um novo ciclo, e a Vênus ainda não está tão distante. Então formou um espelho, né, que é quando 3 ou mais planetas se unem numa conjunção. Então a gente está falando do campo da essência, do campo emocional e do campo afetivo ali, dos relacionamentos. Tudo isso está sendo mexido por essa quadratura com Urano. Por isso que no vídeo da quinta-feira eu falei bastante da gente prestar atenção e zelar principalmente pelo emocional e também pelos relacionamentos, porque essa tensão ia permanecer até mais ou menos quinta-feira, dia 17 de agosto, e a gente precisa tomar um certo zelo aí, né? Ter ali uma certa sensibilidade que não vem com facilidade, porque agora a Lua está em Leão, então a Lua também quer chamar atenção para as necessidades, para aquilo que precisa e sente que deve receber, né, do outro. Dentro da relação pode ter um potencial muito grande aí de rupturas, de transgressões, e tudo isso é muito imprevisível, porque é um outro efeito que Urano traz. A mudança com ele é muito rápida, então às vezes a gente pensa assim, será que vai acontecer algo? E já aconteceu. É muito rápido, o que às vezes a gente tem dificuldade até de se dar conta do que passou. Então é importante ter tudo isso em mente, né? Usar ali a energia mais diplomática, harmônica da Vênus, por mais que ela esteja ainda
em revisão, em retrogradação, e eu sei, já tô cansado de ouvir falar de Vênus retrógrada, mas gente, continua até o dia 4 de setembro, então é uma energia que está em movimento ainda e está impactando muita coisa, como vocês estão vendo em todas essas mandalas. Então eu preciso lembrar, né? A função do canal, a função dos vídeos é essa, né? Não deixar que a gente esqueça, porque às vezes vai ser no momento de esquecimento que algo ali vai manifestar de uma maneira que a gente não queria ou não gostaria. Então o objetivo é esse, que a gente não perca de visão esses movimentos e principalmente atue dentro daquilo que for necessário. Então se está ali num relacionamento, mais uma vez falando, está fragilizado, dá uma atenção especial para não correr esse risco. Quanto à nossa essência, né, é o que eu falo sempre aqui, isso é um dos principais temas do canal. A gente precisa de liberdade para ser quem nós nascemos para ser. A nossa essência precisa vir à tona e é para isso que essa quadratura serve, né, para quebrar com essas ilusões de aprisionamento, que eu não devo, eu não posso, a sociedade vai me culpar e não sei o que, eu sou uma pessoa estranha, tudo isso que são as vozes que ficam aqui o tempo todo na nossa mente, que muitas vezes tem ressonância com quem criou a gente, com os educadores, enfim, essas vozes que são mais saturninas, que acabam castrando a nossa essência, impedindo que a gente se realize, né? Que traga esse potencial à tona, que irradie a nossa luz de acordo com o posicionamento do Sol no mapa de cada um. Então é muito importante, quando há essa tensão, como eu já falei várias vezes, é uma quadratura, um aspecto que não deixa a gente parar, né? A gente ficar acomodado, é para causar movimento. Muita gente fala, eu não gosto, é muito tensa, quadratura, não sei o quê, mas é bom porque tira a gente da zona de conforto obrigatoriamente, porque senão tudo fica muito fácil, né? Uma praia, uma festa sempre, e a gente não desenvolve os potenciais. Quanto mais a gente entender a nossa essência e quanto mais a gente perceber que há sim diversas formas de trazer isso à tona, de maneiras que possam ser menos ou mais conflituosas, porque às vezes eu falo aqui também da impressão de que precisa sair brigando com todo mundo e não precisa, só o que é necessário é trazer essas características únicas que tornam a gente diverso, que tornam a gente seres únicos, um universo à parte. Cada pessoa nesse planeta é um universo à parte, e essa é a riqueza da vida que a gente precisa fazer aflorar à medida que a gente vai entendendo que esses condicionamentos podem ser sim rompidos segundo a energia de Urano. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Se você quer saber mais sobre esse potencial de ruptura, de rebeldia, de transgressão no seu mapa, tem um link para me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.